O olhar do outro não define a gente, né? O olhar do outro tenta posicionar a gente, mas não define a gente. A gente é mais do que o olhar do outro sobre nós, né? Oi, gente, estamos aqui então para dar continuidade à nossa série sobre o olhar, né, em homenagem ao centenário do José Ângelo Gaiarse, que foi o ano passado, e do que a gente publicou então um livro, né, O Legado do José Ângelo Gaiarse, com vários colaboradores e tal, e a gente resolveu fazer essa série sobre o olhar, prestigiando a teoria dele, né? Então estou eu aqui, Fernanda Carlos Borges e o Apolo Franz. Oi, Apolo. Então, também cumprimentando, né, a comunidade do canal Paz e Bem, Pós-TV 247 e canal Filosofia em Movimento. Então, a gente vai continuar a ler trechinhos deste livro, né? O Olhar. Então, na página 42, ele diz assim: ninguém é insensível ao olhar do outro ou dos outros. Então, é uma coisa que acontece, mas a gente põe pouca atenção nisso, né? Sempre que alguém está nos olhando, isso gera uma mudança na gente, né? Ao estar sendo visto, né? E reciprocamente a mesma coisa, né? Quando a gente põe atenção em alguém, automaticamente observa, olha alguém, isso também modifica o corpo, a postura e a disposição da pessoa, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui que o Gaiarse fala sobre isso. Ele diz assim: quem é que não sabe disso? Isso que eu acabei de falar, né? Olha-se para uma criança e ela começa a fazer coisas. Olha-se para um adulto e ele também começa a fazer coisas, a favor ou contra, mas faz. Quer dizer, ninguém fica impassível. O poder do olhar, né? Pode até fazer de conta que nem liga, né? Mas fazer de conta que não liga também é fazer alguma coisa, né? Fazendo de conta que eu não tô ligando que estou sendo visto, né? Analogamente, basta que olhem para nós para começarmos a encenar. Aí ele põe em destaque assim: o olhar transforma. Quando a gente é o visto, está sendo visto com atenção, essa situação transforma alguma coisa no corpo, né? Aí ele diz: dar atenção 9 vezes em cada 10 quer dizer olhar para. E dar atenção é um ato deveras transcendente pelas consequências que tem, assim como pelos efeitos advindos da sua ausência. Então, quer dizer, a importância, né, de dar atenção, que é olhar para alguém, né? E a falta que faz, os problemas que causam quando uma pessoa é pouco vista. Então, eu fico pensando nas crianças, né? Quando fala assim, eu fui ignorada pelos meus pais, eu não era vista. Quer dizer, a falta que faz receber a atenção do olhar do outro, né? Com Ou, certeza. ou a diferença que faz o modo como esse olhar é feito, né? Porque se é uma atitude de um olhar que está sempre, tipo, acusando, condenando, imagina uma pessoa crescendo sob esse tipo de olhar, né? Com Então, prestar certeza. atenção em como a gente olha. O único filhote que fala para o pai: olha, papai, estou fazendo isso, olha, mamãe, estou fazendo. É só o humano, né? O pessoal não reparou esse comportamento nos primatas. Nos primatas, o filhote ele é totalmente alheio se está sendo observado ou não. E no caso dos humanos, assim, isso é muito claro. Toda criança fala assim: veja, papai, estou subindo, veja, mamãe, estou fazendo, né? Aí, logo em seguida, ele fala aí sobre os papéis complementares e o olhar. Como que a gente, como que nessa relação de olhar e ser visto, a gente vai formando relações complementares. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, se é um olhar muito julgador, né, o outro, vamos supor, né, claro, sempre tem duas vias, né, não tem uma entrada só, né? Eu vou falar de Claro. uma maneira simples. Um olhar, por exemplo, muito julgador, a outra pessoa já entra de um jeito a se mostrar é, fora de qualquer suspeita, né? É, Demonstrar muita sinceridade, muita transparência, ou então muita timidez, qualquer coisa assim, né? Se é um olhar que já que entra por baixo, já possibilita que o outro olha de baixo para cima, o outro então já chega por cima. Claro que, gente, são duas vias, a gente sempre chega com uma história olhando de um certo jeito. Então é dupla via, né? Não tem esse início, assim, chegou por baixo, então logo o outro do nada olha por cima. Mas explicando isso de uma maneira mais simples, né?
Então, essa relação de papéis complementares. E isso vai acontecendo desde a infância. Então, sob quais olhares nós crescemos? Isso é muito importante. Como que aquelas pessoas, né, com quem eu convivi ao longo da minha formação me olhavam? É, Produziu é. alguma coisa em mim, né? Uhum. E claro que essa coisa que foi produzida vai se transformando ao longo da experiência. Mas como é uma coisa da formação mesmo, das atitudes primeiras, né? A respeito de um modo de estar no mundo primeiro, elas são muito importantes e desfazer isso é um processo também, né? Que o olhar dá contorno, né? Como a gente é visto de alguma forma, conforma o nosso corpo, né? Como é que a gente vai respondendo ao olhar do outro, né? Aos diversos modos de olhar. E o olhar está nas palavras, né? O olhar está nas palavras, o olhar está como você é apresentado para as pessoas, como você é descrito, né? Assim, eu, enquanto bailarino, né, eu era apresentado por alguns tios assim para outras pessoas, esse aqui é o Apolo, morando na Alemanha, esse aqui é o Apolo, morando na Alemanha. Eu nunca tive profissão, né? Aí esse que outro, Ser outro o primo meu assim, morador da Alemanha. esse aqui é o outro primo meu, não, isso aqui é o Thiago, ele é advogado. Esse aqui é o Thiago, ele é advogado, ele é alguém, ele tem uma coisa, né? Assim, eu nunca tive profissão, mas são os contornos, são como as pessoas te veem, né? Então, assim, e eu tive eu tenho meu avô aqui de São Paulo, ele era bem matuto, e uma vez ele me apresentou como bailarino mesmo, ele falou assim, isso aqui é meu filho, é meu neto, ele é bailarino, e foi assim, foi tão acolhedor, assim, meu avô matuto me apresentar como artista, etc e tal, assim, e assim, é totalmente diferente de um tio que vai na universidade, estuda, etc e tal, e não consegue falar que o sobrinho é bailarino. O olhar do teu avô modificou a tua atitude, Sim, né? Que foi que você diz, sentiu um conforto, quer dizer, alguma coisa no teu corpo se conformou de um ganha jeito forma, confortável. E o ganha tio já forma. te deixava meio sem Sem lugar. e eu era uma pessoa sem profissão. Eu era um Um bailarino, homem assim. sem profissão. É, o homem que Era só bailarino. não realiza nada, não realiza, ele vive lá fora, acabou. Né? Aí Então, ele assim, fala assim, quer ver, ó? Se me fizer de humilde, o outro tripudiará sobre mim, ou se fará de meu protetor. Se me fizer paternal, é certo que o outro se comportará como filho ou se rebelará. Isso é um exemplo simples, tá, gente? Porque sempre é dupla via. Esse outro também não veio como papel em branco. Ele também vem com uma história, né? Isso aqui é assim, simplificando o exemplo, né? Se me fizer agressivo, o outro assumirá atitude de enfrentamento ou de submissão. Se me assumir como chefe, o outro se assumirá como funcionário. Aí ele diz tudo isso, a essência da dança dos papéis sociais é primariamente efetivo e não afetivo. É efetivo, é algo que se constrói mesmo no corpo e que pode ser visto, filmado e mostrado, né? Que a gente uhum. experimenta como impactos afetivos, né? Mas é efetivo no sentido, é algo que se torna objetivo no Consolida, né? fundo. É isso, é visuomotor e não verbal. Visuomotor, É. é verbal também, como você falou, mas visuomotor. É que a gente sabe muito, assim, falar do que eu senti e usar as palavras, né? Mas ele está tentando puxar para um outro lado, que é observar como esse corpo vai produzindo forma Essa nesses comunicação, né? Essa comunicação que existe no não verbal. olhar e nas posturas, né? O olhar criando a postura, na pessoa que recebe o olhar, e o olhar voltando, e como você falou, não é imutável, né? Os olhares se trombam, né? Os olhares se trombam e as pessoas têm que se reajustar muitas vezes, né? E tomar altas surpresas, né? Quando possível, Ou se se, ajustar, né? Às vezes. é, Aí diz assim: o processo vai dos olhos para o corpo, ou para o gestual do outro, e do meu corpo para os meus olhos. Esta é a dança dos papéis complementares e dos papéis sociais. Então, ele diz que tem uma dança que você pode filmar e mostrar. Olha, tá vendo como está compondo ali esse jogo? sim. Aí, essa questão da dança, do diálogo, porque a gente pensa que dialogar é trocar palavras só, né? É tecer um discurso trocando palavras, né? Uhum, Aí ele vai mostrar que no diálogo tem uma troca que é olhar, atitude, corpo, que é uma dança, que ele chama de dança com o corpo, no sentido de que há um ritmo, que há uma composição e tal.
Aí ele diz assim, sempre que você está se entendendo bem com alguém, ele dança, faz gestos, posturas, caras, ao som e ritmo da música da sua voz. O mesmo vale para você quando for a vez dele. Caso contrário, se não estiverem ambos dançando, estarão falando sozinhos, não haverá troca de ideias ou do que quer que seja. Estarão ambos aborrecendo um ao outro. Talvez esteja ocorrendo apenas uma troca de tédio ou de ansiedade. Que esse era o princípio do barraco filosófico na rua, né, Apolo? É isso que a gente treinava nos encontros individuais, no diálogo. Como é que na conversa você olha para o outro, é visto, entende o que está sendo construído naquele corpo, respeita, se compõe, sente o efeito do corpo sobre você, como que você dialoga com o corpo todo e não só com As não só palavras. com um discurso em palavras, né? Sim, sim. Quando eu cheguei na Alemanha, vou falar da minha vivência mesmo, vou falar menos das coisas que eu leio. Quando eu cheguei na Alemanha, foi assim, foi um desdobramento muito gigante, muito, mas muito gigante. Porque eu cheguei na Alemanha e, primeira coisa, eu não tinha televisão, mas toda vez que eu via televisão na Alemanha, em 97, tinha muito mais preto na televisão alemã do que na televisão brasileira. E na Alemanha eu não sou preto, né? Na Alemanha eu sou latino, sou uma outra coisa, não sou pardo, não tem essas derivações que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas foi tão diferente ser visto, ser olhado de uma outra forma. Existe o racismo lá, mas é muito diferente, tem as suas bolhas de racismo, etc. Mas, assim, era muito diferente, era muito, muito diferente. Ser visto de uma forma diferente e sentir esse corpo se desdobrando, né, achando novos contornos nesse lugar, né? Novas posições, novas Exato, disposições, novas exato. E composições. porque a Madu, ela fez o doutorado dela, foi sobre uma música do Racionais MCs. Ela traça lá um perfil do hip hop e associa com as teorias dela. Eu não li o doutorado dela, né? Mas eu falando, ela, enquanto antropóloga, né, falando assim de racismo, disso, daquilo outro, eu falei assim, mas existe o racismo europeu, mas as pessoas de cor, as pessoas pretas que crescem na Alemanha, elas crescem de um jeito diferente do Brasil. E assim, e elas se soltam porque elas são vistas de uma outra forma, elas são aceitas de uma outra forma. E ela falou assim, sabe por quê, Apolo? Porque eles têm é o brilho do exótico. Ela explicou lá de uma teoria antropológica, né, falando assim que o valor do preto lá é um valor que não tem toda essa carga negativa histórica que foi ensinada no Brasil, mas tem essa carga do exótico, e o exótico é belo. E por ser exótico, então, escapa. O que acontece? Quando eu dei aula nas escolas alemãs, nas escolas públicas alemãs, né, toda turma tem um ou dois pretos retintos de imigrantes, né, assim, e etc. E como eles são amados, como eles são agregados, como eles têm uma posição assim tão autêntico quanto os outros, assim, né? Assim, isso já mudou muito hoje, eu acho que nas escolas, mas assim, quando a gente volta para os anos 80, tá certo? Para os anos 90, a cultura brasileira ainda estava diferente. Então, foi esse o ponto que eu falei, assim, que você está descrevendo com esse olhar de admiração, né? O que essa pessoa come, o que essa pessoa fala, o que essa pessoa dança, o que essa pessoa produz de música, né? É o Né? olhar É que o que carrega uma atitude e que modela a atitude nos outros. modela. Bom, então, assim, então, gente que assistiu, que assistiu nosso vídeo até agora, né? Prestem atenção nisso, né? Como que você está sendo visto? Quando está com as outras pessoas, observa como que essa pessoa está me vendo, qual é a forma deste olhar, né? E que também é uma forma de atitude. E como que você está olhando os teus, né? Como que você está olhando os seus filhos, como que você... Né? E qual é a história desse modo de olhar? A história desse modo de olhar é importante, né? Ajuda a mapear essa relação, né? E como você foi visto, né? Nos ambientes mais importantes onde você viveu. E É. como você reagiu a este olhar, né? Importante. Fernanda, eu tive uma reflexão hoje no início dessa conversa que foi, às vezes eu me vejo olhando para o meu filho de uma forma que eu não gosto.
quando ele gasta minha paciência, quando ele quebra alguma coisa. E o meu filho tem um negócio assim de desmontar muitas coisas. Ele desmonta tudo e depois fica chateado porque o brinquedo dele não funciona mais, né? O que é? Eu percebi assim que eu tenho às vezes um olhar que eu faço e eu não gosto, que eu fico assim depois me usando um autoflagelação, pô, olhei daquele jeito meu filho, não gosto do defeito. Mas também o meu filho vai encontrar com esse tipo de olhares por aí. Entender que um olhar reprovador, tudo bem, o olhar está me reprovando, mas olhar reprovador não me define. Eu aprendo com Não, esse olhar olhar, reprovador. isso. Foi muito, muito bom você ter observado isso. A gente não está falando disso para criar uma ideologia sobre o melhor olhar do mundo e que nós Sim. temos que reproduzir o melhor olhar. É mais como um processo de conhecimento, né? Então, para o teu filho também é importante saber. Ele conhece, olha, aquele olhar é um olhar de reprovação, né? É porque, como a gente sente o efeito do olhar do outro, a gente acha que a coisa é inteira responsabilidade nossa, de quem está sendo visto. Nossa, sim, sim. E maturar também nesse sentido que a gente está falando é perceber que aquele olhar é do outro e que eu vou Uhum. fazer alguma coisa com isso. Essa alguma coisa a ser feita depende de muitas, enfim, depende de toda uma compreensão da situação e etc, né? Isso O aí olhar do outro não define a gente, né? O olhar do outro tenta posicionar a gente, mas não define a gente. A gente é mais do que o olhar do outro sobre nós, né? isso. Só que como a gente sente o efeito do olhar, Ele causa um efeito. parece que é você, só É, você nasceu dali do nada. é. Mas tem relação. Então isso é muito legal, perceber o entre, que é uma coisa da filosofia do Heráclito, que eu já relacionei Heráclito com essa, né? Tem algo que acontece no entre. Então, observe esse Espaço. entre, né? Uhum, Sem uhum, olhar, ser visto, e reciprocamente é algo que resulta no entre. Tem uma uhum, resultante nessa relação. Uma uhum. resultante que é um vetor numa certa direção, numa certa composição. Então, observar isso, né? Joia. O olhar do outro não define, mas enquadra, né? Uhum, Faz parte da produção de forma, né? com certeza. Mas é bom Já também. define um espaço, né? Define um espaço para você, define um lugar, te coloca num lugar. Aí a questão é como você lida com esse espaço que te colocaram e como você, né, se reposiciona e também olha de volta, né? Né? E vê também, assim, por aí. Ó, então, tem o lugar de fala e tem o lugar do olhar. Né? Sim, Vamos trazer o olhar de fala associar ao lugar do olhar. E aí eu lembro de uma com artista certeza. portuguesa que o trabalho dela é esse, tem uma cidadezinha portuguesa que é muito visitada por turistas. E existem portuguesas ainda hoje, portugueses que se vestem de um modo muito tradicional, né? De preto, com aquele pano preto, enfim, tem todo um modo, uma vestimenta muito tradicional, que algumas cidades ainda, que algumas pessoas ainda usam em algumas cidades. E aí era um trabalho numa cidade turística em que os turistas iam para lá e ficavam fotografando as pessoas, nesse interesse do excêntrico, né, do extraordinário. Olha, ia fotografando. E essas pessoas se sentiam um pouco acuadas por esse olhar, assim, né? De eu Cor sou mesmo, algo né? excêntrico, eu sou algo, enfim. E aí, qual foi o trabalho dela como artista? Ela colocou, o trabalho dela era, ela colocou essas pessoas que costumavam ser fotografadas como excêntricas para fotografarem os turistas. Que Então, massa. E elas aí? começaram a fotografar. Eu não lembro o nome da artista, eu descobri isso quando eu Que estava lá no massa. congresso, alguém... Que legal. Essa história eu não me lembro o nome, preciso até achar. Mas é muito então assim, você sai do lugar de só de quem é visto e, portanto, de alguma maneira controlado ou de alguma maneira objetificado, né, transformado em objeto de Sim, interesse do outro, e sim. passa a ser alguém que também quer ver, também se interessa por aquele estranho, aquele turista esquisito que usa aquelas roupas diferentes. Então põe uma certa põe a pessoa numa atitude de eu também quero conhecer isso, eu também me interesso por isso, eu não sou apenas passivo do olhar do outro, Sim, que ou objeto interessante. da curiosidade do outro, né? Também Que exerce esse olhar. interessante. Interessante, né? Nossa, demais. Demais, fantástico, fantástico essa performance, esse trabalho de arte aí. É. Essa inversão de papéis. Fantástico. Então, é o lugar de fala e o lugar do olhar. Lugar do olhar, é importante. A gente tem que conscientizar as pessoas disso, desse poder. E isso vai trabalhando naquilo que a gente acabou de ler, que são esses papéis complementares, vai alterando certos jogos de papéis complementares sociais, Uhum. né, e familiares e relacionais, e produzindo algumas mudanças.
nesse jogo, né? Legal. Então, está bem.